Abra no Salmo número 18, que eu quero dar uma orientação a respeito da oração. Salmo 18, por favor. Quem quiser envelope, faz um sinal para os obreiros, por favor. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida, Ele quer te dar. Chame a Deus. 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 Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Para que, se você tem, se você tem objetivos com Deus, você tem objetivos na sua fé, você possa compreender e ser abençoado. Quando a gente fala, se você tem, mas as pessoas vêm à igreja, quer dizer que todas elas estão ali com objetivo com Deus? Não, nem todas elas. Então, às vezes, a gente transmite uma orientação de acordo com a palavra de Deus. Se a pessoa ela tem objetivos com Deus, tudo que ela ouve segundo a palavra de Deus, ela vai absorver, ela vai aplicar na vida, e aquilo vai lhe trazer frutos. E nem sempre todos têm. Então, há pessoas que ouvem simplesmente por ouvir, há pessoas que ouvem e compreendem. É uma chance para que eu possa crescer, me fortalecer, ter uma direção, ser mais abençoado, agradar mais a Deus. Ela vai entender que a instrução está sendo transmitida, vai lhe dar uma oportunidade de se fortalecer, de ser mais abençoado e de crescer. Não é essa visão que aqueles que não têm objetivos, eles têm. Porque quem não tem objetivo fica na reunião por ficar, apenas para cumprir uma obrigação, acabar o tempo e ir embora. Ora, é importante dizer, eu vou ler aqui um pouquinho do Salmo 18, não todo, ele tem 50 versículos, eu não vou ler todo, eu só quero passar o que está no coração. Importante a gente aprender, olha um pouquinho para mim, importante a gente aprender que uma coisa é você vir à reunião, e eu luto para que isso não aconteça, é a pessoa ir numa reunião e receber informações. Então, tem muitos pastores que eles estão ocupando o altar e eles estão passando informações. Outra coisa é a pregação
que Deus põe no coração do pastor e o pastor transmite. É a mensagem do coração. Então, o que abençoa é a mensagem que Deus põe no coração do pastor e o pastor transmite. Não é o coração físico, é espiritual. Para isso o pastor tem que fazer a parte dele. Ele tem que orar, ele tem que se consagrar, ele tem que procurar, né, andar em comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, para que ele possa chegar num altar e transmitir não informações, porque as informações se perdem, vão embora. A mensagem que vem do coração, essa transmitida, direcionada, melhor dizendo, por Deus e transmitida pelo pastor, essa, se você absorve, ela vai te produzir muito fruto. Então, às vezes, as mensagens são absolutamente simples, mas ela tem um grande poder, ela pode produzir muito fruto. O Salmo 18, antes de ler, você já ouviu sobre ele? Ele é um cântico que Davi fez de louvor a Deus, porque Deus lhe deu a vitória sobre todos os seus inimigos. Inclusive, naquele período, Deus o livrou de Saul, que o perseguiu por vários anos com todas as forças. Então Davi fez um cântico, Salmo 18, acima de tudo é isso. É como alguém que está agradecendo a Deus, porque Deus lhe deu a vitória sobre todos os inimigos. Esse salmo fala de muitas coisas. Eu estou meditando nele há vários dias. Até falei com a pastora do Rio outro dia sobre isso. Ele fala a respeito de Deus preparar as mãos para a batalha. Ele fala de muitas coisas que são importantes para o cristão também, não só para Davi naqueles dias, mas que nos ensina muitas coisas. E esse pedacinho que eu vou ler, ele mostra, acima de tudo, que a oração é a nossa arma mais importante, espiritualmente falando, é a arma mais importante, uma das mais importantes, na nossa luta contra situações, sejam espirituais ou sejam naturais. Então, quer a pessoa, cristão, esteja enfrentando uma batalha, uma situação, um problema de ordem espiritual, a oração tem uma importância grandiosa nessa batalha. Quer você esteja enfrentando um problema que seja até de ordem natural, um problema de ordem natural, a oração, ela tem uma importância muito grande, muito grande. Então, muitas das vezes, se enfrenta situações, e aquelas situações, elas são de ordem espiritual. Quando se fala de ordem espiritual, não é só a situação onde, de repente, tem um demônio por trás daquela situação, tem um espírito maligno por trás daquela situação. Às vezes, uma situação de ordem espiritual, ela tem a ver com pecado, às vezes tem a ver com falta de fidelidade, às vezes ela simplesmente é uma provação, a pessoa está muito bem e surgiu uma situação espiritual, permitida por Deus,
e aquela situação, ela é de ordem espiritual. Às vezes você passa por uma situação de ordem espiritual. A oração tem uma importância gigantesca para se vencer, porque com a oração sincera, coração aberto, quebrantado, se a pessoa está passando por uma situação, por causa de um pecado, uma prática contrária a Deus, a oração ajuda a pessoa a compreender, a ter discernimento. Pô, eu estou precisando abandonar isso aqui, me consertar com isso aqui, eu estou passando por isso porque eu estou fazendo algo contrário a Deus. Às vezes uma situação espiritual de provação, uma provação, não é tudo que acontece na vida de um cristão que é provação. Às vezes Deus permite uma situação, ela não é de ordem natural, ela é de ordem espiritual. Às vezes a pessoa está sendo provada. A oração ajuda a compreender. Deus está permitindo isso para ver minha fé, minha fidelidade, meu coração. A oração ajuda. Às vezes você está enfrentando uma situação de ordem espiritual. Às vezes o diabo, os demônios criam uma situação, usa pessoas se levantam contra você, e você às vezes não está percebendo que por trás daquela pessoa é uma força maligna trabalhando para lhe prejudicar. Você ora, o Espírito Santo vai te iluminar, você vai compreender o que está acontecendo. Quer dizer, a oração, ela tem uma importância muito grande na batalha, seja física, seja contra uma situação, diante de uma situação física, ou diante de uma situação que é natural. É natural. Às vezes vem uma circunstância na vida, a pessoa de repente passa por uma situação que é de ordem natural. Às vezes a pessoa perde um ente querido, aquele ente querido é que mantinha a família, materialmente falando. Aquele ente querido morre, aquela família às vezes começa a ter problemas financeiros, problemas materiais. Às vezes não há nada de espírito imundo naquela situação. Aquela é uma situação natural, de ordem natural. Eu estou enfrentando aqui um problema que aconteceu por isso, por aquilo outro. É uma coisa natural, não tem nada de espiritual ali. E é bom que se diga, tem que ter muito equilíbrio, para que não se viva achando, por um lado, que não há situação espiritual, mas também tem que ter um equilíbrio, para não viver espiritualizando tudo, achando que tudo é espiritual. Não, tem situações que elas são de ordem natural. A pessoa às vezes precisa de uma saída, a pessoa precisa de uma solução, precisa muitas das vezes de um verdadeiro milagre. A oração, ela tem uma importância muito grande. Tem situações espirituais e às vezes situações de ordem natural, que você muitas das vezes você não vai ficar só orando, você também tem que se posicionar. Às vezes um filho começa a se envolver com drogas, evidentemente por trás daquele problema do vício tem evidentemente demônios tentando destruí-lo naquela situação. De repente aquele filho, ele quer trazer drogas para dentro de casa. Então você, pai, mãe, você não vai ficar só orando, você tem que se posicionar diante dele. Eu quero ajudar você, vou orar por você, mas drogas aqui eu não aceito, não.
Muitas das vezes você tem que se posicionar diante das pessoas. Não é só, eu vou só orar, e ele agora traz drogas para dentro de casa e eu não faço nada. Não. Nós temos que enfrentar situações de ordem natural e espiritual, e às vezes nós temos que nos posicionar. A Bíblia ensina isso. Nós temos que nos posicionar em relação às pessoas. Neemias tinha lá os judeus, falsos judeus, que estavam ali sendo usados pelo diabo para tentar impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias orava, jejuava, batalhava no aspecto espiritual, mas ele se posicionava firmemente contra aqueles homens. Não, aqui vocês não têm nada aqui com isso aqui. Como quem diz, espaço aqui vocês não têm. Esses ensinamentos estão na Bíblia e servem para nós. Então nós temos que às vezes nos posicionar em relação às pessoas também. Não é só orar. Eu só vou orar. Tem um filho que agora ele quer viver aqui escorado no pai e na mãe. Ele arruma um emprego, ele falta, ele chega atrasado, ele é preguiçoso, é desinteressado, aí ele perde o emprego. Ele perdeu o emprego porque ele foi desinteressado, relaxado, preguiçoso, não lutou, não fez o que devia fazer, ele arrumou um emprego. Ele perdeu o emprego. Você vai orar por ele? Vai. Mas agora ele quer dormir até 11 horas. Ele quer dormir até meio-dia. Aí o que você vai fazer? Você vai apenas orar? Não, você tem que se posicionar com ele. Está compreendendo, sim ou não? Você tem que se posicionar. Não, meu chapa, você tem que acordar cedo, vai batalhar, vai procurar emprego. Ou não? Ou é só orar? Está compreendendo o que a gente está falando? Então, seja em relação à situação natural ou espiritual, nós temos que às vezes nos posicionar em relação às pessoas. Não. Você perdeu o emprego porque você é relaxado, acomodado, e agora você quer ficar aqui até 11 horas da manhã dormindo. E depois você fica o dia inteiro, sei lá, na internet, e você quer viver escorado na gente. Aí você é pai, mãe, cristão, cristã, aí você, não, eu só vou orar, eu não vou falar nada com ele. Não, quem disse isso? Não, você tem que orar por aquela situação, mas você tem que se posicionar com ele. Não, meu chato, amanhã tu vai levantar cedo e tu vai mandar currículo, tu vai lá correr atrás, ou não? Hein, pessoal? Ou não? Ou a gente vive só de oração, esperando que... Não, então tem situações que a gente só pode orar, não tem o que fazer. Mas tem situações que você tem que, além de orar, se posicionar em relação às pessoas. Você tem que orar, mas você tem que tomar atitudes, às vezes em relação a você, seu coração, às vezes em relação às pessoas. Então, deixe-me ler aqui o mais importante, para que você compreenda. O Salmo 18. O salmista Davi começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é a minha força, quer dizer, onde ele adquire força. O Senhor é a minha rocha, onde ele se firma. O Senhor é a minha cidadela, é onde ele se protege. O meu libertador, onde ele encontra libertação. O meu rochedo, o rochedo aqui
é no sentido de estar seguro, estar protegido. E em quem me refugio? Onde eu me escondo, onde eu busco refúgio. O meu escudo, o escudo tem a ver com proteção, a força da minha salvação, o meu baluarte, aquele que me dá salvação e me dá garantias. Ele diz então, falando sobre a oração: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então aí, inimigos físicos, inimigos espirituais. Olha um pouquinho para mim. Davi só tinha inimigos físicos? Não. Ele tinha os inimigos físicos, mas por trás dos inimigos físicos havia os inimigos espirituais, o diabo, os demônios. Nós não lutamos contra carne e sangue, contra aquilo que é físico, mas nós não podemos esquecer que o diabo também utiliza pessoas. Então alguém pode se levantar contra você injustamente. Você não fez nada, alguém se levanta fortemente contra você, muitas das vezes por causa da sua fé, porque você é um cristão, porque você anda na presença de Deus. Por trás daquela pessoa existe a atuação dos demônios. Depois ele fala, versículo 4, a respeito de várias situações. Ele disse: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais. Está se tratando de coisas espirituais. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Situações que foram tramadas para tirar a vida dele. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro ao meu Deus. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor, para você entender. Então, Davi começa o salmo falando do que Deus representa para ele: refúgio, rocha, rochedo, escudo, salvação. Ele está falando primeiro o que Deus representa para ele. Era uma pessoa, né? Foi uma pessoa que se firmou muito em Deus. Se firmou. Era perfeito? Não. Cometeu pecado, escolheu frutos, mas tinha uma firmeza muito grande com Deus. Depois Davi, ele diz: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, olha um pouquinho para mim. É muito importante lembrar disso. Você já ouviu falar? Olhe para mim, por favor, para você compreender melhor. Você já ouviu falar que existem muitos cristãos que eles cometem um grande erro, porque eles não mantêm uma vida de constante oração, não mantêm. Muitos cristãos, eles quase que nem oram. Muitos cristãos, eles se baseiam, se escoram na oração que fizeram ou que receberam enquanto foi no culto lá no domingo. Depois, durante a semana, muitos deles nem oram. Outros fazem uma rápida corrida oração na hora que acorda, ou na hora que vai dormir, ou na hora do almoço. Isso não é a vida de oração. Não é vida de oração. A vida de oração requer uma constância. É só orar e viver de qualquer jeito? Não, porque aí não adianta. Aí eu vou orar,
o coração está sujo. Eu vou orar, mas não obedeço a palavra de Deus. Não, aí não adianta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de obedecer a palavra de Deus. Eu estou falando de viver uma vida agradável a Deus, de viver a fé, mas manter uma vida de oração. Existem outros que oram um pouco mais quando surgem lutas, quando vem problemas, quando vem adversidades, quando eles se veem numa situação apertada. Aí naqueles dias eles vão lá e oram: ó Deus, me socorre aqui, me ajuda aqui, me dá um socorro aqui. É uma vida de oração dependendo das circunstâncias. Nem se chama de vida de oração. É como alguém que está desesperado e corre no pronto-socorro. Melhorou, não preciso mais. Não fica lá. Vai lá, corre um pouco, ora um pouco, fala com Deus durante alguns dias, um período que está num sufoco, no desespero. A partir do momento que vem a solução, a partir do momento que eles são abençoados, vem o socorro, a situação resolveu, aliviou, eles voltam para a mesma condição. E isso traz um prejuízo espiritual muito grande, porque a oração, ela tem uma importância muito grande. Ela não vai servir apenas para a gente pedir socorro a Deus num momento difícil. A oração nos traz, se você orar, evidentemente, com sabedoria, com espiritualidade, coração limpo, equilíbrio, a oração vai te ajudar a ouvir mais facilmente a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não quer dizer que uma voz audível vai falar dentro de você: ô João. Não é isso. É você, no seu espírito, conseguir compreender que Deus está te direcionando daquela maneira. Ele poderia falar dessa forma, de uma maneira audível. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer. É impossível que não faça, nunca vai fazer na vida de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ouvir a voz de Deus não significa que vai ter uma voz aqui no meu ouvido falando dentro de mim. Não, ele sabe como faz. À medida que a pessoa ora, procura se manter em comunhão com Deus, até isso vai sendo compreendido. O Espírito Santo vai dando à pessoa, vai dando àquele cristão a compreensão do que é a voz de Deus, o que é a direção de Deus, o que não é. É a minha emoção, é a minha carne, é a minha vontade, é o diabo, é Deus. Você vai aprendendo, você vai compreendendo, a entender inclusive o que é a voz de Deus. A oração traz quebrantamento. Fica mais fácil você compreender: não vai por aí, larga isso aí, vai por lá. Fica mais fácil ele te direcionar. A oração fortalece, a oração renova as forças. A oração não serve apenas para você: eu vou buscar um socorro aqui em Deus que eu estou desesperado. Não, a oração é importante. Só que nem todos vivem isso. Muitos, eles simplesmente oram quando estão num aperto, e isso não deve ser feito. Se você quer esteja num momento de grandes vitórias, quer você esteja num momento de lutas, você mantém uma constância de oração, isso vai lhe trazer muitos benefícios, muitos benefícios. Então, Davi, depois ele fala do que ele viveu, do que ele enfrentou, laços de morte, cadeias infernais, ciladas. Então, tudo isso que ele fala aí, ele está falando de batalhas espirituais e de batalhas que eram de ordem natural. Mas como é que ele faz?
ele começa depois em seguida dizendo: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Como quem diz, a oração tem sido a minha arma principal, a minha arma principal. Depois, em seguida, ele diz no versículo 4: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, antes de falar, olha um pouquinho, antes de relatar o que ele enfrentou, cadeias infernais, laços de morte, ele começa dizendo: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. É como alguém que está dizendo: isso é uma coisa constante na minha vida, e será constante. Eu invoco o Senhor. Ele não invocava Deus apenas no aperto, apenas na dificuldade. Ele dizia: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado. É como alguém que está querendo dizer: eu tenho uma vida de oração. A vida de oração é constante. Eu vivo uma vida de oração. Depois ele fala o que enfrentou, e ele vem anunciando que ele enfrentou tudo aquilo, e ele clamou a Deus, e o seu clamor penetrou os ouvidos. Depois ele diz assim: então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Amém? Davi está querendo dizer com todas essas ilustrações a respeito da grandeza da resposta de Deus. Quer dizer, quando Deus responde, coisas grandiosas acontecem. Mas para que Deus responda, é preciso que a pessoa lute em oração, ore em oração. Então, às vezes, o que você está enfrentando, às vezes você está enfrentando situações que são de ordem espiritual. Você tem que ter uma maneira de batalhar contra essa situação espiritual, em relação a essa situação. Às vezes o que você está enfrentando é de ordem natural. Você tem que ter, muitas das vezes, atitudes em relação àquela situação de ordem natural. Mas a oração sempre será a arma principal para uma coisa e para outra coisa. Então nós temos à nossa disposição, e eu repito, não é orar e viver mentindo, não é orar e manter um caráter desonesto. Eu vou me empenhar em oração, mas eu continuo com o coração cheio de mágoa. Não adianta ficar se desgastando, que aí é se desgastar, orando e vivendo de uma maneira contrária a Deus. Não adianta, aí vai perder tempo. Mas se a pessoa procura, eu vou
viver a palavra de Deus, vou continuar vivendo a palavra de Deus, eu vou procurar fazer aquilo que é agradável a Deus. E você se empenha em orar, seja diante de situações espirituais ou naturais. A oração é a arma mais importante que você tem para uma situação ou para outra. Para isso tem que orar. Então, às vezes, você não compreende o que está enfrentando. A oração vai te ajudar a te iluminar. Deus vai te iluminar diante do que você está enfrentando. Às vezes você está diante de uma situação que você diz: não tem saída, eu preciso de um milagre, que Deus proporcione uma saída. A oração. Às vezes você está enfrentando uma situação que não é nem derrota, não é nem negativa na realidade. Às vezes Deus permitiu uma situação para provar sua fé, sua fidelidade a Ele, seu coração, para que Ele faça alguma coisa maior na sua vida. A oração, ela é fundamental para que você compreenda, para que você tenha discernimento. Não, estou enfrentando isso aqui, mas eu tenho certeza que Deus permitiu, Ele quer me abençoar numa coisa maior. Quer dizer, nós não podemos lutar cegamente. Nós temos que orar para que a oração possa nos abençoar. Então, o que Davi foi tão vitorioso? Porque ele era mais inteligente do que os outros, porque era mais forte do que os outros? Não. Uma das armas, uma das virtudes mais importantes que ele carregava consigo, além do seu coração em Deus, era uma vida de oração. Agora eu repito, não é só ficar se desgastando em oração. Você tem que também ter a sabedoria para dizer: eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver o meu coração, eu preciso ver como é que eu estou andando, eu preciso ver de que maneira eu estou me procedendo. Eu tenho feito o que é justo, o que é agradável, o que é correto a Deus. Você não é perfeito, nós não somos, ninguém é, mas é importante que você esteja fazendo aquilo que é agradável a Deus, até para que você tenha força para orar, e você possa confiar que essas orações feitas com direção, com sabedoria, dentro daquilo que é agradável a Deus, ela venha te trazer frutos. Então o diabo sabe exatamente a respeito do que está na Bíblia e do que nós estamos falando. Ele sabe que quando existem cristãos, coração limpo, uma vida limpa, voltada para Deus, esse se empenho para orar, ele sabe quantos frutos, quantas respostas, quantos frutos virão, não só para a sua vida, mas para outras pessoas, lugares, circunstâncias, porque existe alguém batalhando constantemente em oração. Isso não é uma coisa que se faz provisoriamente. Eu estou num sufoco, então eu vou me dedicar na oração agora, porque estou passando por um momento difícil. Aí aliviou, abençoou, solucionou, agora eu estou aí desfrutando das bênçãos, eu não preciso orar. Não, nós precisamos orar. A vida de oração, já falamos sobre isso muitas vezes, a vida de oração independe das circunstâncias que você está vivendo. Não tem nada me afligindo, eu preciso ter a minha vida de oração. Você precisa ter sua vida de oração, você precisa se envolver com Deus também em oração, se envolver com Deus em oração. Você pode louvar, ler a Bíblia, deve ler, você pode fazer uma série de coisas que tem a ver com relacionamento com Deus, mas a oração, ela tem uma importância muito grande. Você pode não ter estudado, não ter tido oportunidade de estudar, você pode dizer assim: eu nem sei escrever o meu nome, nem sei assinar,
Mas se você vai com um coração limpo, sinceridade, procurando agradar a Deus, se você se envolve e passa a ter uma vida de oração, você vai ter uma sabedoria tremenda, para viver, porque Deus vai te dar sabedoria. Você está orando, você vai ter um discernimento espiritual muito grande, muita coisa vai acontecer. Quer dizer, a oração é uma das armas mais importantes que nós temos, e o diabo e os demônios sabem disso, eles sabem disso. Por isso que muitos cristãos se acomodam, outros não creem, porque ficam orando, às vezes estão orando, vivendo uma vida correta diante de Deus, mas às vezes oram, mas ficam olhando as circunstâncias, se aquela situação mudou, se aquele problema foi resolvido, se houve uma transformação. Às vezes eles vão orando, por um tempo não viu nada diante deles, eles retrocedem. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser constantes. Você não vai orar só por problema, você deve orar: Deus me dê sabedoria, Deus me dê direção, me dê compreensão da tua vontade, me fortaleça, me renova. Pô, você tem nós temos muitos e muitos motivos para viver uma vida de oração, e isso vai nos trazer frutos, isso vai nos trazer muitos frutos. E os frutos não são apenas em relação à solução de problemas, são frutos importantíssimos, até para que você possa crescer espiritualmente. Então, assim, não há motivos, não há na realidade justificativa para que um cristão diga: eu estou lutando cegamente, eu estou vivendo a minha vida cegamente, eu estou diante de situações que eu estou lutando cegamente. Não, isso acontece se a pessoa não procura com sinceridade, humildade, de coração aberto, pedir a Deus: me ilumina. O diabo cria uma situação para lhe prejudicar, para lhe levar ao pecado, para lhe destruir. O diabo cria uma situação. Se você vem com sinceridade e ora, o Espírito Santo vai te dar entendimento. Isso aqui é uma cilada do diabo, isso aqui é uma situação para me prejudicar. A oração vai ser respondida: Deus me ilumina. Aí você vai ver uma luz. Não, Ele vai te iluminar. Você tem espírito. Ora, não tem ninguém que possa dizer: ah, mas eu não tenho espírito. Não, todos nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é onde Deus comunica conosco. Ele vai iluminar o nosso espírito. Nós vamos compreender essa direção aqui que eu estava tomando, ela não é da vontade de Deus. Eu vou sair dessa direção. Isso aqui que eu estava praticando não é agradável a Deus. Eu vou sair disso aqui. Ah, levantou-se alguém contra mim, ou alguém está sendo usado pelo diabo para tentar me prejudicar. Você vai compreender. Não há razão para viver assim: ah, não sei, ou então viver sempre na escuridão, sem direção, sendo enganado facilmente, ou então não sabe o que fazer diante das situações, e viver assim: ah, ora por mim, fulano, ora por mim. Ora, nós temos que orar um pelos outros. Mas tem um monte de cristãos absolutamente cegos, que vivem, eles dizem: eu creio em Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. As trevas não é só no sentido de viver dominado pelo diabo, por aquilo que é trevas, mas é no sentido também de não sei por onde eu vou, eu não sei por onde eu vou, eu não sei, na escuridão. Mas muitos deles vivem como? Na escuridão, não sabe o que acontece, não entende, não consegue discernir,
está acontecendo diante deles, na vida deles e tal, e alguns deles ficam assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, vocês têm uma fé, nós oramos, mas não pode ser como alguns pensam: o pastor está orando por mim, eu não preciso orar, eu vou ficar aqui me esperando que a resposta das orações venham. Semana passada, se eu não me engano, nós falávamos sobre Davi novamente. Foi lá e consultou a Deus 2 vezes diante da situação que estava lá vivendo, os inimigos vindo contra ele. E ele foi lá e perguntou para Deus: e aí, vai me entregar os inimigos? Vai. Daqui a pouco vem os inimigos de novo, Davi vai consultar Deus de novo, e Deus fala: não vai agora pela frente, vai por trás, e ataca por trás. E Davi seguiu. Quer dizer, nós temos a palavra de Deus. Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará, está certo? O Espírito Santo vos guiará, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele usa os seus servos, mas você, como cristão, e se você for um cristão que anda com Deus realmente, está buscando a Deus de coração, tem propósito com Deus, tem sinceridade, não está vivendo aí: vou lá na igreja, fica aqui olhando para os outros, pensando nos outros, está nem aí, está doido que acabe o culto. Se você não é esse tipo de pessoa, e você tem um objetivo com Deus, você tem condições de ter os seus caminhos absolutamente iluminados. Não estudei, não fiz faculdade. Isso não tem nada a ver com faculdade, não. Isso tem nada a ver com inteligência intelectual, capacidade intelectual. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus, tem a ver com a direção de Deus, tem a ver com aquilo que vem de Deus, Você tem condições de saber batalhar. Essa situação aqui é natural, não tem nada espiritual nessa situação. Algumas atitudes eu devo tomar em relação a essa situação, eu vou tomar, mas a oração é a minha arma principal aqui, diante dessa batalha que eu estou enfrentando, que é natural. Às vezes é natural, não tem nada de espiritual. Eu estou enfrentando uma situação ali que é espiritual. A oração é a sua arma principal em relação àquela situação, e a gente vai discernindo. Às vezes você está vivendo problemas, sua casa, sua família, tem situações que você enfrenta porque a pessoa está fora da presença de Deus, te causa problemas. Tem situações que a pessoa está vivendo que às vezes é consequência de uma coisa que plantou. Às vezes não foi nem culpa da pessoa. Às vezes a esposa casou com uma pessoa que tem um péssimo caráter, é um caráter trapaceiro, enrolão, mentiroso. Às vezes a esposa é uma pessoa absolutamente idônea, honesta, não sabia, casou. Às vezes vem passando por situações. A oração é a sua arma principal. Deus vai te direcionando o que você tem que fazer, na hora que você tem que se opor, na hora que você tem que resistir, que você tem que rejeitar, na hora que você, enfim, Deus vai te direcionar. Às vezes você está vivendo situações com pessoas que elas têm um bom coração, são sinceras, às vezes elas estão emocionalmente doentes. A oração é importante para que você consiga discernir como é que lida com essa situação. Como é que você lida com essa situação? Às vezes existem pessoas que elas são muito usadas pelo diabo, estão lá na sua casa, na sua família. Tudo que elas fazem inspiradas pelo diabo. Você vai entender, demônio, aqui é demônio puro, legítimo, 100% puro.
Tudo que faz é demônio, inspirado pelo diabo. Deus vai te dar entendimento, demônio. Aqui eu tenho que batalhar desse jeito. Vocês estão entendendo a pregação ou não? Sim ou não? Você não pode viver e aceitar viver, pô, estou seguindo Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não é só em relação às trevas que dominam o ser humano sem Jesus. Porque sem Jesus, qualquer um está dominado por um império de trevas que atua nesse mundo. Então, Jesus quis dizer, eu sou a luz do mundo. É como se o mundo aqui está escuro, trevas. Aí ele vem e se torna a luz desse mundo. Quem passa a seguir Jesus consegue sair dessa prisão de trevas que há nesse mundo. Mas não é só isso. Eu estou seguindo Jesus. Eu tenho condições de viver de uma maneira consciente, clara. Eu não há motivos para me viver, estou enfrentando esse problema, não sei porquê, não sei o que eu faço aqui, não sei o que eu faço lá. Ainda que a pessoa não saiba o que fazer diante de uma determinada situação, o que você tem que fazer? A oração. A oração. Você pode ler a Bíblia, ela vai te dar instruções. Às vezes você tem que fazer o quê? Uma oração. Deus, o que eu faço diante dessa situação aqui? Tem que fazer. Então é muito importante. Você já ouviu, não me canso, perco nada. Se alguém disser ao bispo, pregaçãozinha simples, não me importa, estou nem aí. É o que vem no coração, é o que Deus põe no coração e a gente dá. Maravilha, é isso que abençoa, amém? Seja para o que for, qualquer situação da Bíblia, qualquer aspecto da Bíblia, é o que vem no coração e você transmite, porque isso que abençoa. Já disse muitas vezes, achei de pastores, virou moda em muitos lugares. Então põe lá um notebook no altar, não tem mais a Bíblia, é um notebook, muitas coisas escritas, muitas coisas. Toma informação. As pessoas recebem informação pra caramba. Sai às vezes da igreja com a cabeça cheia de informação e o espírito, vazio. Adianta? Porque as informações se perdem, elas vão embora. Então nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus. Mas antes, olhe bem, nós vamos fazer uma oração. Se você tem vivido como um verdadeiro cristão, você tem andado de acordo com a Bíblia, feito a vontade de Deus, e você tem se empenhado na sua vida de oração, se empenhe muito mais ainda. Você não tem um problema me afligindo. Eu preciso todos os dias ter o meu momento de oração. Não tenho tempo, minha vida é corrida, não sei o que. Tem sim. Arruma tempo, acorda mais cedo. As pessoas dão desculpa que não tem tempo para orar e ficam horas e horas com o celular, olhando a internet, olhando redes sociais. Às vezes se desgastam com coisas vazias, miseráveis, às vezes até malignas, e ficam ali, só se esvaziando. Depois elas querem que Deus fale com elas, depois elas querem que Deus as responda, depois elas querem crescer espiritualmente, depois elas querem ter experiências com o Espírito Santo, depois elas querem crescer espiritualmente. Não dá, você tem que plantar. Você quer colher? Eu quero, então eu tenho que plantar para isso. Não, espera aí, eu vou separar todos os dias um momento para oração. Você é casado, marido, esposa, vocês devem fazer
algumas orações juntas, abençoa, mas você tem que ter o seu momento, sua esposa ou dela, é individual. Não há problema de orar junto, mas não, eu vou lá, agora é o meu momento de orar. Vou arrumar um lugar lá, um cantinho lá, qualquer lugar, eu vou lá falar com Deus. Isso vai te trazer muitos frutos, e o Espírito Santo vai ensinando você a orar, vai te dando discernimento em relação a problemas, a situações, em relação ao que deve mudar dentro de você para você melhorar com Deus. O Espírito Santo vai te inspirar para orar por pessoas, por situações, pela obra de Deus. Você pode produzir muitos frutos para o reino de Deus. Você pode produzir muitos frutos vivendo uma vida de oração. Não é só para você, frutos para você, mas para o próprio reino de Deus. Agora, se não ora, se não tem uma vida de oração, você pode se encher de informações, não adianta nada. Tem gente que tem uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria de Deus extraordinária. Tem gente que está dentro de igrejas anos e anos, não consegue discernir nada, não consegue entender nada. Fala amém, se o pastor falar amém, fala amém só para dizer, estou aqui também falando amém. Não entendeu nada. Sai da reunião, se pergunta assim: qual foi a orientação de hoje? Qual foi a orientação? Aquele que tem sabedoria, está voltado para Deus, ele vai dizer: o Espírito Santo usou o bispo hoje para mostrar que existem batalhas naturais, espirituais, e a oração é a nossa arma principal para a gente batalhar. E a oração produz um monte de benefícios, não só em relação a vencer problemas. Eu vou me empenhar nisso. O que o bispo falou? Pergunta para o outro. Eu não sei. Mas qual era a cor da gravata do bispo? Era, sei lá, vinho. Qual a cor da saia ou do vestido da esposa do pastor? Era amarelo. O que não interessa, enxerga. Mas o que devia enxergar, não enxerga. Quer dizer, a reunião não serviu para nada para aquela pessoa. Deus não quer que seja assim. Nós oramos por vocês e temos essa responsabilidade. Todos os dias oramos. E Deus é testemunha. Isso não é porque eu sou especial, bom demais. Não, isso é responsabilidade minha e dos outros. Todos os dias eu estou aqui orando, todos os dias. Pastores também oram, esposos também oram. Mas nós não queremos formar e que seja formado na igreja um monte de gente que fica escorado na nossa oração. Um monte de gente que fica cego espiritualmente, não entende o que está vivendo, não discerne o que está na frente, não sabe como se direcionar, mas fica assim: o pastor vai orar por mim. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente todos cresçam. Amém? Entenderam, sim ou não? Vamos falar com Deus, por favor. Feche os olhos, no nome de Jesus. Se tua vida anda por um abismo sem fim, se os teus olhos choram, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça.
Levante a cabeça e não olhe para trás. e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se tua vida anda Por um abismo, num abismo sem fim, se os teus olhos choram se os teus olhos choram e não quer esse e fim, não quer esse fim, levante a cabeça levante a cabeça e não olhes para e não trás. olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que é a tua vida. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Logo mudará. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. A verdade e a A vida, verdade e a vida, Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Por favor, feche os olhos e fale com Deus de todo o coração, com toda a sinceridade. Se você compreendeu o que foi pregado, você sabe o que tem que fazer, o que tem que falar com Deus. Se você tem vivido verdadeiramente como um cristão, e você tem lutado em oração, o Espírito Santo, vendo sinceridade, humildade de espírito, Ele vai respondendo, Ele vai te ensinando coisas que não estão nos livros. Ele vai te dando sabedoria, discernimento, compreensão, lhe dando condições para que você consiga, inclusive, discernir a voz de Deus daquela que não é de Deus. Ele vai iluminando o seu espírito diante das lutas que existem, que surgem, sejam elas espirituais ou naturais. Ele vai lhe fortalecendo na vontade de Deus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas de oração. Não é à toa que Moisés se ausentava por horas e às vezes dias orando. Não é à toa que os grandes homens
e mulheres de Deus se empenhavam conversando com Deus, e Deus lhes enchia de poder, de força, de sabedoria, e a cada dia a fé dentro deles, a confiança, a crença em Deus se tornava maior, porque havia relacionamento com Deus. Eles não só obedeciam a sua palavra, mas eles falavam com Deus. Eles investiam tempo em oração, e Deus respondia como responde. Ó Espírito Santo, vivifica, Senhor, a tua palavra no espírito daqueles que têm um coração voltado para ti. Ensina-os a grandeza do que nós ouvimos aqui, para que eles cresçam, para que eles não vivam escorados na oração dos outros, mas que eles tenham fé e confiança em suas orações, para que eles não vivam como cegos no meio da escuridão, que não sabe para onde andar e ir, para que eles não se tornem cegos, guias de cegos. Ó meu Deus, ilumina, Senhor, o Espírito, e desperta aqueles que têm vivido acomodados, que muito mal oram, que nem sabem o que é uma vida de oração, que não se empenham para ter uma vida de oração, e que vivem acomodados, fracos, perdidos, na base da emoção, das ilusões, ou sem saber o que fazer diante daquilo que estão enfrentando. Ah, tu és o nosso Deus, como disse Davi, tu és o nosso Senhor, o nosso refúgio, o escudo, cidadela, fortaleza, socorro bem presente, o nosso baluarte, a nossa salvação, o nosso rochedo, a nossa rocha, onde podemos nos apoiar. Jesus disse, prometeu, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. Espírito Santo ensina no espírito daqueles que estão voltados para ti tudo que o Senhor quer ensinar com essa instrução, meu Pai. E venha em nome de Jesus abençoar, e venha dar-lhes direção para tudo quanto eles precisam, Senhor. Que eles vivam firmados na tua palavra e na tua presença e na tua direção, Espírito Santo. Que eles tenham sabedoria do alto, discernimento natural e espiritual para viver e prevalecer diante das lutas que o mundo apresenta. Ó Senhor, levanta aqueles que estiverem caídos espiritualmente, que deixaram de viver a fé, que deixaram de te buscar, que deixaram, Senhor, de lutar, que deixaram de se empenhar, meu Pai.
Desperta aqueles que dormem, levanta aqueles que estão prostrados, e venha enriquecer espiritualmente ainda mais aqueles que têm te buscado de todo o coração. Ó, exaltado seja o teu nome, glorifique a Deus agora, adore a Deus. Sim, tu és o nosso Deus. Como disse Davi, invoca o Senhor digno de ser louvado, exaltado, e sereis salvo dos inimigos. Sim, Senhor, abate os inimigos espirituais e ponha, Senhor, no devido lugar os naturais. Estendam as mãos para os céus e ore assim em nome de Jesus. Senhor, abate os nossos inimigos espirituais, destrua os desígnios, os objetivos, os planos do diabo, repreenda Satanás, faça em nome de Jesus com que caia por terra todo desígnio do diabo, dos demônios. Nos abençoe, nos ilumina, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento espiritual, e que o nosso coração se empenhe para orar, te buscar, nos envolvermos contigo. Tu és o nosso Deus, exaltado seja o Senhor, nós te glorificamos, tu és o nosso Deus, aleluia. Exaltado seja Deus, adore a Deus agora, glorifique a Deus, busque sua presença, sua face, sua força, agradeça, exalte-o, receba a sua presença, sua força. Ó Senhor, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, aleluia. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. tudo é para ti. Tu é a glória, Tu é a glória, tu és digno de tudo, 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 pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo é para e ti. tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória. Levante as mãos, tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti, Pois tudo vem de ti, e tudo é para e ti. tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória. Novamente, tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, Tudo é para e ti. tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Te agradecemos. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Te adoramos, te exaltamos por tua salvação.
Te adoramos, te glorificamos pelo privilégio de estarmos na tua presença, de te buscarmos, de saber que o Senhor é Deus e não abandona, não despreza, não rejeita, não desampara aqueles que estão voltados para ti. Põe a mão no coração, adore a Deus, busque sua presença. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Ele prometeu o seu Espírito para aqueles que guardam a sua palavra. Ele prometeu que o Espírito Santo não apenas habitaria entre os seus seguidores, mas dentro daqueles que o amam, daqueles que creem em sua palavra, daqueles que creem nele, como diz a Escritura, daqueles que o amam. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo, renova-lhes as forças, vivifica-os a cada dia, ensina-os a lutar, ensina-os a batalhar, ensina-os que enquanto estamos neste mundo precisamos batalhar, Senhor, precisamos batalhar, mas há um Deus que responde, há um Deus que abate os nossos inimigos, há um Deus que nos ilumina, há um Deus que nos dá direção, há um Deus fiel que não permite que fiquemos como cegos no meio da escuridão. Abençoe o teu povo, nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Levante as mãos. Tu és digno de tudo. Cante para ele como se fosse uma oração. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, E tudo é para e ti. tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Novamente, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, E tudo é e para ti. tudo é para ti. Tua é a glória. Novamente, tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, E tudo é para e ti. tudo é para ti. Tua. Tua é a glória. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus.